Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Guardiães do Evangelho. A live de hoje é continuação, é a 8ª aula sobre reencarnação, e vamos ainda continuar na parte do plano espiritual, e vamos falar a respeito disso na noite de hoje. Meu nome é Alexandre, sejam todos bem-vindos, e vamos nos concentrar, fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e sentimentos a Deus, Jesus, ao guardião da casa, a todos os espíritos presentes, para que nos auxiliem, que nos amparem, que nos protejam, para que possamos ter uma ótima noite, com aprendizado, com coisas boas, benéficas, receber e doar as energias, fluidos, vibrações que recebermos. E vamos à prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Só para reforçar, tá? Lembre-se do copo d'água. Lúcia, você pega? Obrigado. O copo d'água, tá? Que aí ajuda a gente nas vibrações, fluidificação, e depois vocês tomam, que vai fazer bem também. É o mesmo processo da segunda e da quarta-feira. Bem, pessoal, a gente falou na última aula a respeito do plano espiritual da região do umbral. Lembram-se disso? Falamos das várias faixas vibratoriais que existem no umbral, tem vários tipos de espíritos que, ao reencarnar, porque eles não conseguem passar para uma outra faixa vibratória, como eles são resgatados, de que forma acontece, a presença de seres ainda muito ignorantes, aqueles que não conseguem nem manter uma forma humana, das várias camadas que existem, dos chakras, também foi falado sobre isso, que nem todos conseguem ser levados para o outro plano, para chegar a uma colônia, a um plano espiritual intermediário, aqueles que ficam no plano etérico, que não vão nem para o umbral, nem para um plano espiritual, que ficam vagando por aqui. Então, a respeito da última aula que eu falei sobre esses aspectos, vocês têm dúvidas, perguntas? Não? Nada? Não ficou nenhuma dúvida, uma perguntinha, um detalhezinho, tudo certo? Beleza? Tá bom, então. Então, vamos continuar. Vamos lá. Detalhar mais ainda essas coisas para vocês, tá bom? Além da região do umbral, vamos imaginar da seguinte forma, como se fosse uma montanha ou então um prédio de uns 20 andares. Aquele plano onde o próprio André Luiz foi resgatado, que já estava um pouco melhor e foi conduzido, vai estar no 18º andar ou 17º. E aí ele foi auxiliado e foi resgatado. Então, os espíritos, para serem resgatados e conduzidos a outros planos espirituais, se torna necessário que eles estejam mais leves, fluidicamente, energeticamente. É como se fosse uma esponja. Você pega aquela esponja amarelinha, sem aquela verdinha e amarela, tá? Só aquela amarelinha, fofinha. Você põe num balde d'água, encharca ela vai afundar. Se ela estiver sem água, ela fica flutuando sobre a água. Então, é da mesma forma que o espírito que se encontra nessa região do umbral, ele tem que estar mais leve, o mínimo possível dessas mazelas, dessas energias pesadas
que o magnetizam no plano em que ele se encontra. Ele não consegue subir, ele não consegue ser levado. Então, ele se sente pesado. Por isso que, nesses locais, muitos espíritos são conduzidos em cadeira de roda, com muleta, na maca, amparados por causa da energia muito pesada. Nem todos estão doentes ou sentem machucados, mas por causa do peso ainda dessas energias, tá? Que são muito danosas ao corpo perispiritual deles. E aí, quando esses espíritos conseguem se livrar um pouco dessas mazelas, aquelas auras que eu falei para vocês, elas começam a ter uma certa luminosidade. E os espíritos que resgatam esses espíritos, os enxergam pela luminosidade que eles emanam. Então, aqueles que não têm luminosidade nenhuma, é que ainda não conseguiram despertar, não conseguiram se equilibrar. Então, aqueles espíritos ainda não tem como resgatar eles. Por isso que em algumas cenas do filme do André Luiz, tem alguns lá que pedem ajuda ou que estão lá perto e eles não conseguem levar, porque ainda não chegou o momento deles, não conseguem, porque ainda não reflete aquela luminosidade em algumas das suas auras, por conta das mazelas que viveu aqui na Terra, do magnetismo, do fluido, energia pesada que o espírito ainda possui. Então, ele tem que se livrar o máximo possível daquilo, através de momentos, né, que ele fica lá, né, para que ele possa alçar a esses planos espirituais. E aí, quando esse espírito consegue alçar esses planos espirituais, aí sim ele consegue ser levado, porque ele está mais leve, sem essas energias pesadas, ruins, tá? Aí ele consegue ser conduzido. E quando esse espírito ele é conduzido, ele é levado para esses planos intermediários, que estão mais próximos do nosso planeta Terra. E nesses planos intermediários, tenta imaginar como se fosse o nosso próprio planeta. Tem ruas, a gente no nosso planeta temos ruas de terra, temos ruas asfaltadas, temos casas, temos prédios, em cada continente ou em cada região é de um jeito, é de uma forma. Vocês entenderam? E aí acontece o quê? Quando esses espíritos eles chegam nesse plano intermediário, e eles são sempre conduzidos, a grande maioria dos espíritos que são levados para esses planos intermediários, que não são as colônias ainda, tá bom? Não são as colônias ainda. Esses espíritos, eles acabam indo para esse plano intermediário e da região onde eles se encontram, eles conseguem enxergar a Terra. É como se estivesse num satélite, entendeu? Eles conseguem enxergar a Terra. Só que esses espíritos, eles não têm condições de poder entrar na Terra. Eles enxergam o planeta, sabem que estão desencarnados nesse plano espiritual e de lá eles enxergam a crosta terrestre. Estão conseguindo visualizar, imaginar? Tá. Continuando. Aí esses espíritos, quando eles são conduzidos para esses planos intermediários, lá existem pronto-socorro, hospitais, de onde serão reajustados os seus corpos espirituais. Ah, mas o André Luiz já foi direto para o nosso lar. Sim, há espíritos que têm a possibilidade de ir direto para as colônias. Só que esses espíritos, lembram-se que eu falei, acho que foi na quarta ou segunda-feira, acho que quem fez essa pergunta foi até o meu filho, o Henrique. Ah, e aqueles espíritos que já estavam na colônia, quando eles desencarnam, eles voltam para a colônia ou não? Sim, eles voltam para a colônia. Só que se eles adquiriram alguns problemas, eles vão passar um período no umbral ou em outro plano, entendeu? Até que possa novamente voltar para onde eles estavam. Porque o espírito ele não regride, ele pode estacionar na sua evolução. Regredir, não. Ok até aí? Então, tem espíritos que, de lá do umbral, de outras regiões, eles conseguem migrar, serem conduzidos para colônias ou para esses planos intermediários. Vamos falar do plano intermediário. A colônia vai ser a última coisa.
não vai ser hoje também. Esses planos intermediários também possuem algumas coisas semelhantes ao que há nas colônias. Só que os espíritos que se encontram nesses planos intermediários são espíritos que não possuem ainda a leveza fluídica, energética necessária para ingressar numa colônia. Não é só questão de amor, de bondade, de mentalização, de inteligência. A sua condição fluídica ainda não consegue com que ele alce faixas vibratórias mais elevadas. Então, ele se encontra nesse plano intermediário. Nesse plano intermediário, ele vai ter as suas tarefas, as suas atividades. Ele vai ser tratado também, os seus corpos espirituais, seus chakras, para que ele possa viver em sociedade nesses planos intermediários. Tem uma passagem, eu acho que é no livro O Mensageiro, eu acho que é o segundo, tem o Nosso Lar, tem o segundo, tem o terceiro, eu acho que é no segundo livro, que mostra André Luiz e mais 2 espíritos, né, descendo para a Terra, para poder prestar um auxílio. Só que antes disso, eles passam num plano intermediário, que é uma cidadela lá. Eles vão lá, eles conhecem, ficam algum tempo lá, antes de descer mais a fundo ainda para a Terra. Então, eles pousam lá, tipo um hotel, ficam lá por um tempo, aprendem algumas coisas, né, e descem, ok? Então, nesses planos intermediários, são espíritos que eles auxiliam o nosso planeta Terra de outras formas. Esses espíritos, eles não conseguem descer até o umbral, eles conseguem o quê? Tratar os que foram resgatados. Os espíritos, por hierarquia, os espíritos que resgatam esses espíritos que se encontram na região do umbral, são esses espíritos que têm as suas tarefas nas colônias. Exceção, entendeu? Não é uma regra. Há alguns espíritos nesses planos intermediários que auxiliam de alguma forma, mas é raro. São alguns que têm uma elevação já alta, que possivelmente numa próxima, talvez 2, 3, ou na próxima encarnação, já possam ir para uma colônia, tá bom? Mas esses espíritos, alguns auxiliam quando é necessário, mas os espíritos que residem nesses planos intermediários, eles não têm a autoridade, nem a responsabilidade de ir auxiliar, nem condições de poder auxiliar quem vem no umbral, tá? Ou retirar alguém da região no umbral. O que eles fazem é auxiliar aqueles que foram trazidos de lá. Então, tem espíritos, esses planos intermediários, que cuidam de cultivo, né? Uma certa agricultura, alimentos, porque tem espíritos que ainda necessitam do alimento, só que não é o alimento semelhante, organicamente, biologicamente, igual existe aqui. É algo mais etéreo, tá? Mas tem espíritos que sentem fome, sede. Fala. Ale, como é que esses espíritos que estão na zona do umbral, estão totalmente sem luz, como é que eles conseguem para, aos poucos, ir se livrando dessas energias aí todas para ser enxergado? Como é que é feito isso? Olha, Como reagem a a isso? grande maioria, Luiz, a grande maioria deles é uma questão de reflexão, porque muitos, quando desencarnam, eles se encontram naquela região e começam a se lembrar de como foi a vida dele, do que deixou, do que não fez, sentem dores, veem outros espíritos semelhantes a ele, ou com as mesmas dores, com as mesmas cicatrizes, com as mesmas tristezas, e acabam se vendo um no outro muitas vezes. E, além disso, há espíritos que vêm de outros planos espirituais que utilizam aquele bônus hora para auxiliar alguém que ele sente um carinho, um amor, que se encontra lá. Tem uma historinha que eu psicografei, faz tempo isso aí, que mostrou na região do umbral que tinha muitos espíritos que se encontravam, eles não tinham força nem para caminhar,
eles ficavam deitados, tipo num lamaçal, deitados, e no escuro. E eles se rastejavam, porque lá no fundo é como se fosse uma caverna. Eles viam uma luzinha. Só que, no entanto, não era em si uma caverna. Aquela luzinha que eles viam lá no final eram espíritos que vinham da colônia, de algumas colônias, e que ficavam lá jogando energia, rezando pela alma daquele familiar, amigo ou pessoa que tinha muita estima, que sabe que ele se encontra numa situação difícil. Então, aquelas preces, vibrações, eles enxergavam como se fosse uma luz. Então, eles se esforçavam para sair de lá em direção à luz. Então, quando nós lembramos de alguém que desencarnou e nós não sabemos em que condições eles se encontram, muitas vezes, quando nós fazemos a nossa prece, ou lembramos com amor, com saudade, com carinho, e deseja que esteja bem, aquilo, dependendo da condição que eles se encontram, eles enxergam como se fosse uma luz. E eles se sentem mais animados a tentar sair daquela situação que eles se encontram. Então, além dos reencarnados, dos desencarnados, dos que estão em outros planos, tem esse tipo de ajuda para que eles consigam sair daquele marasmo que se encontram. Mas, assim como acontece conosco aqui na Terra, né? Não adianta todo mundo querer te ajudar se você não fizer o seu próprio esforço. Nessas regiões também é o seu próprio esforço. Tem que reconhecer seus erros, enxergar tudo que você fez, tentar se ligar a Deus, voltar a ter aquele amor, né, pela vida, para sair daquela situação, para poder ser ajudado. Aí isso vai fazendo com que você se limpe, se livre. É igual acontece conosco aqui na Terra. Quando a gente tem uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza, ou algo que tem que fazer, puxa, eu tinha que fazer, tenho que conseguir, não sei o que lá. Quando a gente consegue, como se fosse um alívio, saiu um peso da gente. É da mesma forma nessa região. Vai saindo um peso e vai ficando mais limpo, e a sua aura vai tendo uma luminosidade que faz com que aqueles espíritos que trabalham no resgate tragam esses espíritos para moradas espirituais para eles poderem seguir o seu trajeto. Mas há aqueles que não conseguem, tá? Que não tem como. Aí esses, no caso, são aquelas reencarnações automáticas. Eles são resgatados, inconscientes, é tratado nesses planos intermediários, os seus corpos espirituais, e já é preparado para reencarnar. Certo. Agora, outra pergunta. Você falou que os espíritos aí... Pode falar. Tá mudo. Tá mudo. Você está no mudo, Pinote. Agora vou. Você disse que outros espíritos saem de cadeira de roda, de maca, muleta. Como funciona isso se não tem a parte física? Não, entre aspas, tá? Por quê? Porque existem construções, existem alojamentos, edifícios, casas, muros, tem todo esse tipo de coisa. Só que esses tipos de construções são realizados de uma forma física, material, mas muito mais sutil. Muito mais sutil. Não tem nada assim do material que nós temos. Cimento, concreto, é diferente. Tanto que há planos em que alguns espíritos, arquitetos, engenheiros, pintores e outros que sejam, eles conseguem, através da mentalização, uma imaginação. Se imaginou tal coisa, ele fica durante horas plasmando lá, e aquela edificação, aquilo lá vai se construindo. E ele sabe onde pôr o alicerce, onde tem que ficar tal coisa. É como se você estivesse fazendo tudo o que você faria com as mãos, com a mente. E eles vão conseguindo, vão estruturando. E as pessoas podem entrar, podem mexer, que há
consistência naquilo. Tanto que esses espíritos que se encontram no umbral, alguns estão lá há séculos, décadas. E alguns dos instrumentos para conduzi-los, às vezes é muleta, cadeira de roda, maca, às vezes são coisas antigas, às vezes são coisas modernas, e por aí vai. É de acordo com a receptividade de cada um. Que tem espírito que, mesmo se você vier com algo eletrônico, pelo conhecimento que ele tem, ele não vai enxergar aquilo como se fosse algo eletrônico, vai enxergar aquilo como se fosse algo mais primitivo, para ele poder entender, aceitar e seguir. Então, cada espírito ele vai enxergar numa vibração, é como acontece com a luz. Cada um vai enxergar de um jeito aquela luminosidade, aquela cor. Ninguém enxerga a mesma cor igual ao que todo mundo enxerga. Cada um tem matizes e outras coisas diferentes. O azul que eu enxergo, cada um vai enxergar um azul com tonalidades diferentes, tá? Então, os espíritos é da mesma forma. Alguns têm condições de enxergar de tal forma, entender aquilo de tal forma, para ele poder compreender. E os espíritos deixam, porque são vibrações. Cada um vai enxergar numa vibração diferente. Mas, de fato, aquele objeto é aquilo. Só que ele enxerga de uma forma que ele possa entender que aquilo vai ajudar ele. Deu para entender como que é? É até um pouco de ficção, até um pouco assim, que a gente, puxa vida, como pode um negócio desse, né? E tanto que quem se encontra nessas regiões intermediárias veem as colônias como se fosse no alto da montanha, lá em cima, flutuando entre as nuvens. E é daí que muitos espíritos que desencarnaram trazem na mitologia, né, o Monte Olimpo, onde tem os deuses, onde fica sobre as nuvens, porque esses espíritos que se encontram nessas zonas intermediárias enxergam as colônias lá em cima, flutuando numa outra atmosfera diferente. Eles sabem que se encontram lá, e para eles, aqueles espíritos evoluídos, é como se fossem deuses. Se a gente for levar em conta os seres que se encontravam encarnados na Terra, que nem a gente já falou, Egito, na Índia, na Grécia, naquela época, quem está lá são deuses. Para nós que somos espíritas, a gente, ao desencarnar e ver aquilo, se não tiver numa colônia, puxa vida, são espíritos mais elevados. Cada religião vai interpretar de uma forma aqueles espíritos mais elevados. Alguns como um alienígena, alguns como não sei o que lá, cada um vai interpretar da sua forma. Entenderam? É assim que ocorre. E essas construções nesses planos intermediários, elas foram formadas e construídas por espíritos muito evoluídos, que eles fizeram desta forma que eu expliquei, tá, Luiz? Então, quando o plano nosso, quando a gente tinha ainda aqui os primatas e aquelas raças adâmicas, os lemurianos e outros que existiam aqui na Terra, esses espíritos, para poder trazer os exilados de capela para cá, eles tinham que ter esse plano intermediário, as colônias, já prontas. Então, os espíritos vieram aqui, construíram tudo, estruturaram a base, certo? Para que esses exilados de capela tivessem de onde poder reencarnar. E depois, os que foram voltando, né, foram fazendo as melhorias que tinham que ser feitas, para ter um melhor conforto, melhor disposição e por aí foi. Mas os que construíram não se encontram aqui na Terra. Eles vieram, estruturaram, construíram, vamos para outro orbe, vamos para outro sistema solar e continua o trabalho deles. Então, tem espíritos que eles auxiliam nessas coisas. Tem espíritos que auxiliam na criação dos novos seres, que nem aconteceu com o nosso planeta Terra, quando era aquela água morna, aquela crosta terrestre amolecida, que não tinha forma ainda, seres unicelulares. Então, tem espíritos que auxiliam na evolução do planeta e dos seres vivos, cada um no seu estágio. Não quer dizer que esses espíritos vão continuar, eles vão estar reencarnados aqui, eles estão numa outra vibração, numa outra fase espiritual muito elevada, eles estão numa outra condição.
Por isso que muitas vezes a gente fala, puxa, e depois que eu for um espírito puro, tiver no grau de Jesus, o que eu vou fazer? Existe muita coisa para ser feita no universo, em tudo. Cada espírito ele vai ter a sua tarefa, o seu trabalho, e vai estruturar da sua forma. Existem muitos afazeres. Da mesma forma que existe no nosso planeta, existe no mundo espiritual, no universo, em tudo. Tem muita coisa, muita coisa. Ale, num planeta de regeneração, existe um umbral ainda? Boa pergunta. No planeta de regeneração, Sim. existe um umbral ainda. Por quê? Ainda tem alguns seres que ainda estão em evolução. Vou dar uma explicação bem rápida sobre isso daí, até para fazer uma comparação, tá? O planeta de regeneração é quando os espíritos já possuem aquela bondade, aquele amor. A violência é muito pequena, tem ainda vários defeitos, só que a região do umbral ela também é modificada. Não vai existir um umbral da maneira que nós conhecemos. Será uma região menos trevosa, com espíritos numa condição de dificuldade menor do que as que nós reconhecemos hoje. Então, tudo vai se modificando. Os planos intermediários vão se modificando, as colônias vão se modificando. Os seres que se encontram nas colônias, hoje, provavelmente, quando nós passarmos a um plano de regeneração, já não estarão mais nas colônias, já estarão em outro orbe, com outros afazeres, não estarão mais aqui. Já estarão fazendo outras tarefas em outro lugar. Então, tudo vai se transformando e atingindo uma certa evolução. A evolução que o ser humano, nós, iremos atingir, não sei quando, é o plano mental, onde você não necessitará mais de um perispírito. Será somente o espírito e com outras formas que você vai poder executar de outra forma, que seria semelhante, em algumas literaturas, fala sobre engenheiros siderais e outros nomes, tá? Mas são esses seres que trabalham na estruturação de planetas, de vidas e de outras coisas mais. Então, são espíritos que já chegaram a uma evolução muito, muito longeva, tá? E que dali adiante, eu não sei o que acontece. Não se sabe, tá? Aí tem outros planos, outras dimensões, que aí, um dia, quem sabe, quando chegarmos mais adiante, talvez saibamos, tá? Voltando para esse plano intermediário. Esse plano intermediário existe a flora, tá? Árvores, vegetação, plantas, tem que trabalhar a questão de alimentos. Existem também alguns animais não selvagens, animais domésticos, animais que auxiliam em algumas coisas também, que acompanham por algum período e já reencarnam novamente, porque esses espíritos ainda necessitam dessa aproximação de alguma coisa que transmita um pouco de carinho, de afeto, de amor. Ainda são espíritos que não estão ainda na condição de ir para uma colônia. Tem os seus caminhos a trilhar ainda. E também os alimentos não são alimentos como carne, tá? São alimentos, assim, vegetais. É tudo vegetal, tá bom? Vegetariano, tá? É difícil ver algum espírito com alimento animal. É sim na região do umbral. Fala. Tem pergunta aqui também, tá? As plantas e vegetação têm vida? Tem. Então eles estão matando? Sim. Para se alimentar e alimentar uns outros. Porque ainda tem espíritos que necessitam. Por isso que no nosso lar, aquela sopinha que o André Luiz reclamava, que ele só via o caldo, era água colorida, que não tinha nada. Por quê? Porque eles não necessitavam de ter algum objeto. Aquela aguinha era só para saciar aquela vontadezinha que você ainda sente de alimentar. Existem em algumas outras colônias, que até foi uma psicografia que eu recebi, que eu passei também uma aula para vocês sobre as colônias,
Tem colônias que os espíritos eles param em determinado momento do dia deles lá e se alimentam da energia que vem da luz solar. Se nutrem, você vê os chakras reluzentes, vibrando, energizando e segue em frente. E para dormir? Dormir, às vezes eles dormem 1 hora ou 2 e segue em frente, tá bom? É o necessário para eles continuarem vivendo naquele plano em que eles se encontram. Então, existem N coisas, tá? Mas tem espíritos que necessitam ainda de mexer como se fosse na terra, de caminhar, de ver um animal, de ver seres, de árvores, de plantas, de se alimentar de algo que tenha substância. Então, eles sentem a necessidade disso ainda. Agora, na região do umbral, tem espíritos que se alimentam de carne, sim. De onde vem essa carne? Eles veem alguns animaizinhos lá, ou então materializam com forma pensamento e se alimentam, como se fosse. Mas não é, não tem. Não tem nada. Ele está materializando aquilo tudo com aquela energia que tem ao redor. Tá? E existe até outras coisas, até mais pesadas, que não vale a pena tocar agora também não, tá? Mas tem espíritos em estados muito deprimentes. Muito deprimentes. E a energia que está ao redor, mais a força do pensamento, faz coisas horríveis, tá? E aí, voltando para Eles Pode podem perguntar. ficar lá para sempre? Não, ninguém fica para Ale. sempre. Todos os espíritos, eles possuem um tempo determinado. Esse tempo determinado não somos nós, não existe uma regra para isso. O que acontece é que, muitas vezes, vou dar um exemplo, vai. Aquele espírito ele fez tanto malefício para ele e para outros, que está tão sobrecarregado de energia que vai demorar uns 100 anos para ele poder livrar tudo aquilo. Pô, chegou aos 100 anos, não conseguiu livrar tudo. E os espíritos vêm que não adianta deixar ele mais tempo lá, que ele não vai conseguir. Uhum. Vai atrasar a evolução dele. Então, vamos resgatá-lo. Ele vai reencarnar dessa forma, vai ter os prejuízos físicos, né? Fisiológicos, tudo. Mas mesmo que ele reencarne e fique 30, 40 anos ou menos, mas na hora que ele for resgatado de novo, vai ser mais fácil de ele repor e voltar. Então muitas vezes, muitas vezes não, a dor, ou até certas coisas que muitos passam aqui na Terra, são necessárias para que ele volte melhor para o plano espiritual. Caso contrário, só no plano espiritual não se resolve tudo. É preciso ter a dor na carne para poder voltar muitas vezes. Ale, pegando o gancho desses espíritos mais endurecidos, até você comentou na semana passada de espíritos que são tem uma forma de gelatinosa, deformado. Vendo algumas palestras, já assim no YouTube, alguns estudos, eu vejo que tem algumas pessoas que citam essas zonas mais inferior do umbral e chamam de trevas. Na sua opinião, você concorda com essa nomenclatura? Tanto faz? Cada um falar de um jeito, entendeu? Se a gente for, eu prefiro, meu jeito, né? Eu prefiro não colocar nomes assim negativos. Até o umbral é negativo, tanto que o espírito que ele psicografou me passou, ele colocou o quê? Eram regiões escuras de baixa vibração. Para não dar aquela conotação de coisa ruim, negativa, porque ele mesmo explicava que é um momento, é uma fase para o espírito poder se elevar, evoluir, é uma morada, entendeu? Então, o fato de falar inferno, trevas, até o umbral é muito pesado, entendeu? Porque dessa forma dá a entender, puxa, se eu for para lá, Deus do céu, você só vai ser atraído para lá de acordo com o que você fez durante a vida. E mesmo sendo espírita e outras coisas, muitas vezes você vai ter que passar por lá por algum momento para poder liberar algumas energias. E o tempo que você vai ficar lá vai ser de acordo com o que você fez, com o que você pensa, o que você mentaliza.
com o auxílio que você vai ter, cada um, e outros nem passam. Segue para os planos intermediários ou colônias e pronto. Então Entendi. não existe um tempo, e a questão de ficar dando nomes assim, entendeu? Sim. Pejorativos, não Não, faz bem, tá? Da mesma entendi. forma que não faz bem, tem uma coisa que até hoje é feita, e independente de religião, até espíritas vêm, ou outros vêm, né? Tipo, ficar vendo Jesus crucificado, sangrando, se martirizando, coroa de espinho, daquela forma ruim, entendeu? Ou Sim. então pessoas que lembram de alguém que desencarnou naquela forma ruim. Eu mesmo, eu desde adolescente, eu não gosto de ver a pessoa no caixão nem nada. Eu prefiro lembrar da pessoa como ela era antes. Eu não Isso. quero ter a lembrança dela naquele estado. Eu quero ter a lembrança dela em vida, como ela era. Entendeu? Eu não gosto de Entendi. ficar vendo ninguém no caixão. O máximo que eu faço é cumprimentar, dar meus pesos, meus sentimentos, faço minha prece, mas olhar para a pessoa no caixão eu evito, eu não gosto. Eu gosto de ter a lembrança dela de outra forma. Cada um tem um jeito, tá? Temos que Sim. respeitar as Entendi. diferenças, tudo, entendeu? Mas cada um tem Certo. uma forma. Então, outra forma de pensar. Mas eu ainda acho que quanto mais positivo encarar certas circunstâncias de maneira, mesmo que são ruins, mas de maneira positiva, que é para um bem, é melhor para todo mundo. Até para os espíritos que se encontram lá, tá? Vou dar um exemplo, que nem você vai falar, poxa, aquela pessoa mora num bairro que é perigoso, vai dar um apelido para lá, não sei o que lá. Todo mundo sabe que é perigoso lá. Pô, é um tom pejorativo, é ruim. Todo mundo já sabe que é. Mas você enfatizar ou ficar falando, acho que só piora, entendeu? Tem que tentar tirar esses nomezinhos que não interessam para ninguém. Voltando para o intermediário lá, existem as regiões que tem flores, tem plantas, e aí ele me mostrou depois também, né? Outras regiões, eu falei assim, tá, é como se fossem cidades, ótimo, todo mundo transita, cada um tem os seus afazeres, né? Alguns são levados, chegam até perto de algumas colônias para levar coisas que são necessárias, acompanhar em algumas missões, aprendizados também, e tem esse intercâmbio de lá para cá também da colônia. E alguns desses espíritos que se encontram no plano intermediário, eles também saem em missões para poder auxiliar o nosso planeta Terra, seja no meio ambiente, com animais, com outras coisas, eles também descem para poder auxiliar de uma forma. Não igual aos que se encontram na colônia, mas eles também têm as suas tarefas com relação ao nosso planeta, para auxiliar de algumas formas. E eles auxiliam mais essa parte, que é a parte mineral, vegetal e animal. É essa parte que esses espíritos vão mais auxiliar, que é necessário. Já com relação aos que estão na colônia, vem auxiliar em centro espírita, em núcleos religiosos, famílias, de outras formas, tá bom? Mas esses outros, às vezes é dado alguma condição deles fazer alguma coisa, mas é outro tipo de trabalho. Tanto que lá ele mostrou também que existiam lá, até como se fosse... Eu falei, nossa, parece um zoológico, mas não é um zoológico. É uma zona intermediária, onde espíritos de animais desencarnam, ficam lá por algum tempo, tem espíritos que auxiliam na fluidificação e eles reencarnam de volta. Aí eu fiz várias perguntas para ele, né, sobre isso daí, que eu vou só resumir e a gente, numa próxima, a gente fala detalhadamente sobre isso, tá? A evolução é assim, que ele até explicou, que eu fiz vários questionamentos, né? Poxa, tem insetos que eles são muito estruturados, né? De várias formas, fazem um monte de coisa, parece até ter mais evolução de que alguns mamíferos, em alguns aspectos, né? Mas ele falou que isso é em relação à coletividade, que eles são assim, não individualmente, tá?
e pode ter uma estrutura mais complexa, tudo, mas cada um de acordo com a sua evolução. Então, a evolução com relação aos animais são os invertebrados, vertebrados, os répteis, anfíbios e os mamíferos. Após os mamíferos, qual que vem? Não é o ser humano. Ele falou que o que mais se assemelha aos símios, que seriam os macacos, tá? Aos símios. Aí eu falei, mas em toda a região é da mesma forma? Não. Em cada planeta, esses símios são parecidos com os da Terra ou são diferentes em outros planetas, em outros locais. Só que são esses animais com outra estrutura. Aí eu perguntei, e os mamíferos que se encontram aqui, eles vão reencarnar em outro orbe já como esses símios? Talvez não, talvez sim. A maioria ainda vai ter mais algumas vidas como mamíferos em outro planeta, até ter a condição de ser aqueles seres primitivos que nós tivemos aqui no nosso planeta, símios, Neandertal e outros, até chegar à raça humanoide, que a raça humanoide também não necessariamente igual a nós, mas são seres que já possuem o intelecto, o amor, o sentimento mais aflorado, diferente, entendeu? Para inventar, criar, conversar com Deus e outras coisas mais, que já tem esse conceito. Aí deu vários detalhes que mais, numa outra, eu vou explicar detalhadamente para vocês sobre isso. Que em cada região intermediária existem essas regiões dos animais que são conduzidos. E os domesticados é os que estão mais próximos, tá? De chegarem a serem símios. Os animais domesticados, mamíferos domesticados. Pode continuar? Tranquilo? Tá, já vou finalizar, tá bom? Fala. Então, Mais uma pergunta. Então, em todo planeta que tiver, vai ser essa evolução de Mineral, répteis. vegetal. Não, mas todo planeta vai ser isso, porque tem planetas com gravidade diferente, atmosfera Sim, diferente. Não sim. vai mudar as espécies? Vai mudar as espécies. Até que... Só que a questão, mamífero, quando a gente fala em mamífero, a gente tem a representação que nós temos aqui. É um animal que tem a sua cria, né? De maneira por gravidez, tem lá a amamentação e por aí vai. É esse o mamífero que nós conhecemos. Não quer dizer que em outras regiões os mamíferos serão iguais. Não quer dizer que os insetos serão iguais. Cada planeta, cada orbe, cada sistema solar pode ter um tipo de vida diferenciada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a intenção de cuidar da cria, de viver numa coletividade, de cuidar da sua cria, de preservar, é nesse sentido, tá? De evolução do ser. Nesse sentido. Entendeu? Então, aí, nesse plano intermediário, os espíritos lá, eles estudam, trabalham, podem vir até a Terra para auxiliar em vários níveis com relação a animais, com relação às plantas, ao ambiente todo. Trabalham também nesses planos intermediários, recebendo espíritos que vêm do umbral e tendo outras atividades, colocando alguns desses que vêm do umbral para poder trabalhar também. Lá também existe a região de onde eles vão se preparar para reencarnar também. Outra coisa importante, esse processo de reencarnação nos planos intermediários também existe. Você não vai reencarnar somente da colônia para a Terra. Esses planos intermediários também têm a sua preparação a poder reencarnar também na Terra. Cada um na sua condição. Então, isso existe também da mesma forma, tá bom? Perguntas? Já são o quê? 9h30? 9h30. Eu tenho um monte de pergunta, Alê. Se você ficar comigo, vai ficar a noite inteira comigo aqui. Não, faz só 10, vai. Só mais a última. Brincando. Pegando o gancho que você falou sobre o reino animal, dessa reencarnação, que eles reencarnam em outro orbe, no seu entendimento, os espíritos que foram criados na Terra, eles estão ainda no planeta, ou você acha que eles estão em outro... Porque assim, o espírito ele é criado
em algum lugar. Ah, então, entendi a sua Os pergunta. originais do Eu planeta. fiz essa pergunta também para o Espírito, ele falou o seguinte, com relação ao animal, tá? E outra coisa, depois dos répteis e anfíbios, a outra evolução são as aves. E depois das aves que vem os mamíferos, tá bom? É nesse sentido que ele quis dizer. E ele diz o seguinte, que muitos desses animais, eles quando desencarnam daqui, da seguinte forma, vou adiantar o assunto. Eu perguntei, mas como que é a evolução deles? Vão evoluir como? Então, vai evoluir de um animal para o outro? Não. Quanto mais leves eles vão ficando, quanto mais sentimento, quanto mais afinado vai ficando o princípio intelectual, o princípio, é tudo princípio que ele falava, o princípio, é como se fosse uma sementinha. Quando já chegou naquela germinação, é porque ele já não tem mais condições de ficar lá. Já chegou no ponto certo de onde ele terá que reencarnar num outro orbe para ingressar lá como um símio, entendeu? Um pré-humano, que seja. Para ele poder lá, ele ir buscando a sua evolução, porque ele já tem um princípio da intelectualidade, que já germinou, e agora tem que crescer. O princípio do lado emocional, sentimental e de outros princípios, que ele mostrou para mim o seguinte, ele mostrou 3 princípios. Ele mostrou um que era da emoção, do sentimento, do intelecto, e tinha um outro que era do espiritual, mas ele mostrava aqui perto do pescoço, tá? Nesses animais. Que aí estava se ligando já ao princípio espiritual, para ter melhor entendimento. Quando germinava isso, ele mostrou isso numa baleia, mostrou isso animal selvagem também, foi mostrando em alguns, quando eles atingiram essa germinação, como se fosse uma plantinha. Sabe, você já viu aqueles brotos de feijão que você põe na terra e começa a sair? Era tipo essa representação que ele mostrou para mim. Quando começava a germinar, é que eles já tinham condições de serem levados para reencarnar em outro orbe, para lá poder seguir sua evolução. Os outros que não tinham essa germinação ainda, eles tinham que ir para outro orbe, que não era esse ainda, porque aqui não tinha mais condições, para lá eles tentaram atingir essa evolução. Da mesma forma que Isados e Capelas estavam lá e não atingiram a evolução, e tiveram que vir para a Terra, com os animais é do mesmo jeito. Às vezes eles repetem de ano, que não conseguiram, vai ter que tentar em outro para poder evoluir também. Tá? A evolução é igual para todos, sem distinção. E nós, que hoje somos seres, espíritos, e seres hominais, já passamos por tudo isso. Imagina quantos milênios cada um de nós não temos de evolução. Muitos milênios. Qual que era a outra pergunta, Ivan, para a gente encerrar? Não, era só essa mesmo, Ale. Nossa, Era você falou Mentira, um monte Ale, de tem mais pergunta. 12 com vergonha de perguntar. Não, só tenho essas 3 Tô mesmo. brincando. Só tenho essa mesmo. Mais alguma coisa? Que eu não quero adiantar esse assunto também para vocês aí, que tem bastante detalhe para depois falar. Oi. Quer dizer que a formiguinha que a gente vê hoje vai se tornar um espírito evoluído algum dia? Vai. Algum dia vai. Só que essa formiguinha, ela vai ter que passar ainda pelo ser invertebrado, entendeu? Pelo réptil, pelo anfíbio, mamífero, símio, até chegar. Porque o que ele me explicou, que eu falei da estrutura que um formigueiro tem, né? E que a abelha também, né? Aí ele falou, são seres tão evoluídos na sua coletividade. Eles já vão partir para uma outra evolução mais à frente, numa próxima reencarnação. E já está numa certa evolução. Então, cada ser vivo, na sua família, que seja, de insetos, de invertebrados, de répteis, cada um atingiu a sua evolução já. Existem dentro dessas famílias, vamos falar desse jeito, seres mais evoluídos que outros. E esses que já atingiram essa evolução, eles já estão indo para um outro patamar. Por isso que muitas vezes a gente vê até animais, os animais domesticados é um exemplo, são dóceis, já demonstram um certo carinho, amor pelo dono e outras coisas, falta, porque eles já estão passando para um outro estágio, que possivelmente, talvez na próxima, que algumas reencarnações,
eles já não estarão mais aqui, terão que ir para um outro órgão para lá se tornarem esses seres que eu falei para vocês. Vai também ir alçando a sua evolução. É isso. Ou E seja, a aí? gente já pode ter sido uma formiguinha, né? Não aqui na Terra. Não aqui na Terra. É. E mais uma pergunta, assim, para reflexão. Se a formiguinha demora muito para a gente se Olha, tornar tem ser uma humano... outra. Ô, Ingrid, tem uma outra. Pode falar, desculpa, eu te interrompi. Não, Pode falar. Fala. Não, pode falar. Joaquim Pô, hein? Se a formiguinha demora muito para virar ser humano, será que a gente chama a formiguinha comparada à evolução de Jesus Cristo? Ó, tem um livro do Chico que ele diz o seguinte: a comparação que existe dos animais com o ser humano é a mesma que existe de nós para Deus. Caramba. Tá muito longe. Muito longe. Tanto que nós já fomos seres também minerais. Tanto que já há estudos, isso aí já faz tempo, né? Que muitos meteoros, cometas, quando eles causam impactos em alguns locais, eles trazem seres minerais, que alguns até biológicos, alguma coisa, um princípio lá que tem lá, de atividade, de energia, de radiação, então nós já passamos por esse estágio também, todos nós. Só que não aqui na Terra, tá? Isso Por que já não aqui na levou Terra, Lê? milênios. Mas a Todos gente não nós- pode ter... Fala. A gente não pode ter sido lá do início da Terra? Não. Todos nós que nos encontramos hoje aqui na Terra, o nosso princípio aqui na Terra, nós que estamos aqui, todos os seres humanos, o máximo desde os primatas. Tá. Dos símios mesmo, entendeu? Dos primatas adiante. Ninguém aqui foi dinossauro, não, pode ficar tranquilo. Eu gosto dele. Nada. Ô, Lê, O problema não é com o animal, não. Ah, não, eu sei. Fala. A Vanice queria ser um gato. ô, Lê, o que acontece quando as pessoas, por exemplo, pegam esses animaizinhos, por exemplo, a abelha, a formiga, a lagartixa, barata, e você acaba matando? Você vai abreviar a vida Sim, desses você animais. eu, pelo menos, né, dificilmente, eu até quando eu vejo aranha, lagartixa, eu deixo, eu não faço nada, entendeu? E a Mas isso é uma barata? coisa que você tem que aprender desde cedo, entendeu? Tem seres, insetos, tem alguns que são repugnantes, mas tem outros que têm a sua necessidade. Então. Tipo o quê? A aranha, ela acaba comendo outros insetos, limpando a sua casa. A lagartixa, até barata Também. ela come. A formiga também, ela limpa tudo que é resto de coisinhas que às vezes a gente nem enxerga, mesmo passando vassoura, aspirador de pó, às vezes elas limpam aquilo tudo. Então, cada ser vivo tem o seu porquê de estar na Terra. E quando você abrevia a vida de alguns, você está fazendo, porque não sabe, é uma coisa. Agora, se você faz por maldade, porque não gosta, você vai ter também um peso com relação a isso. Porque Mas até todo na ser barata? vivo- todo ser vivo, a barata, todo mundo já matou um monte de barata, tem essa repugnância Eu matei. de barata. Mas só que a Eu não mato repulsa- barata porque eu não chego nem perto dela. Então, mas barata é um ser que todo mundo mata e pronto. Então, é para a gente entender o seguinte: todos nós ainda somos seres humanos no plano de prova e expiação, e a gente não respeita certos seres vivos, não adianta. É por repugnância, porque não gosta, é nojo, você vai acabar matando. Eu também já matei barata, todo mundo mata barata porque acha que negócio escroto, horrível, traz doença, tem algo, pernilongo, borrachudo. Então, esses seres também estão em sua evolução, e estão sendo abreviados também. Só quando você faz no sentido de se proteger, é uma coisa. Uhum. Quando você faz no sentido de maldade, que nem tem gente que eu já vi, pôr fogo em formigueiro de maldade, usar lupa para ficar queimando os insetos,
chutar cachorro, gato, que seja, um monte de coisa, aí é outro tipo de índole da pessoa, entendeu? E isso tem um peso, sim, ao desencarnar. Ou você também vai cortar uma árvore porque não gosta, está incomodando, tchau e pronto, não quero saber, matar passarinho com estilingue e outras coisas mais, entendeu? Uma vez eu fui para o interior, meu tio me deu um estilingue lá para mamona, que eles estavam caçando pomba, andorinha lá. Eu comecei a tirar estilingue em todos meus primos, meus amigos lá. Eu acabei apanhando, porque eu não queria matar bichinho nenhum. Eu ficava atirando neles, mas para eles era normal, entendeu? Matar, ir lá, fritar, comer, mas eu não gostava. Mas tem pessoas que fazem isso. Se é para sobrevivência, nós mesmos, a gente vê lá para trás, quando o alimento tinha que ser caçado, todos nós já fizemos isso. Olha, e criação de gado, que é gado de corte? É necessário ainda, nós ainda, queira ou não queira, eu sei que todo mundo almeja um dia vai ser vegano, vegetariano e por aí vai. Só que ainda nós necessitamos ainda da proteína animal, queira ou não queira. Uhum. A gente pode ficar, se esforçar, vou ficar, uns 2 dias sem carne, 3 dias, 5 dias sem carne, entendeu? Sem esse tipo de proteína e comer outros vegetais, mas vai te fazer falta lá na frente. Ah, mas tem suplemento. Hoje tem alimentos que substituem a carne. Pode substituir, mas vocês Não é podem a mesma perceber. coisa. Eu tenho amigos, eu conheço pessoas que são veganas e vegetarianas. A cor da pele é diferente, mesmo tomando suplementos. Quando tem uma doença, algum problema, é diferente também, entendeu? A gente ainda vai ter condições, tá? De sermos seres que não vai necessitar de se alimentar de carne animal. Vai ter outros tipos de coisas. Ah, poxa, mas aí vai estar cheio de bicho por aí. Como vai fazer? Aí vai ter que ter o quê? Uma questão de natalidade dos animais. Irão reencarnar menos animais. Terá que ter um controle populacional disso também. E esses espíritos animais vão reencarnar onde, então, também? Então, existe toda uma estrutura, uma mudança, que vai ter que acompanhar a mudança do planeta, dos seres que aqui habitam. Então, isso vai levar um bom tempo ainda, não é da noite para o dia e pronto. O que a gente tem que fazer é o seguinte, que nem no centro espírita é explicado o quê? Olha, no dia que você vai dar passe, ou você vai trabalhar no desenvolvimento, que é segunda e sexta, não coma carne. Evite comer carne, porque demora na digestão, tem outros tipos de energias, depende do espírito que vai se aproximar, ele tem uma sintonia mais leve. Assim como acontece na colônia, tem espíritos que não se alimentam de nada, e quando ele vai se conectar a você, aquela energia, aquela forma fluídica vai atrapalhar na ligação dele. É nesse sentido. Então, tem seres que são bem sutis e acabam não conseguindo se ligar a determinados médiuns por conta disso. Mas nós, ainda aqui na Terra, enquanto for um planeta de provas e expiações, a proteína animal ainda é necessária. O que nós podemos fazer é não ter que ingerir todo dia, ir mudando, entendeu? Mas é difícil isso ainda. Apesar que na Idade Média, né, até antes disso, muitas pessoas não tinham nem carne para comer, né? E eram magros, morriam de várias coisas. Por quê? Porque ainda necessita ainda de muita vitamina e de proteína, de energia, né? Não tem como. Mas aí pode trocar também, tá? Comer peixe, comer outras coisinhas mais leves. E por aí vai. Beleza? Esse assunto sobre animais é um assunto muito amplo, que a gente pode... Eu falei uma vez aí sobre isso, a gente pode marcar um outro dia e falar sobre isso aí, que acho que é bem legal. Tem bastante coisa para falar. Tá bom? Beleza, tá bom. Vamos lá então, pessoal. Eu acho que não tem... Vamos ver se tem pedidos aqui, para a gente fazer as vibrações e encerrar, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Tá. Tem pouco aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Tem nesse grupo. Deixa eu ver nos outros. Tá. Beleza. Vamos fazer um relaxamento, então?
Vou colocar uma musiquinha calminha aqui, para que a gente possa fazer um pouco de vibração por nós mesmos, tá bom? Para que a gente tenha um equilíbrio. Vamos lá, então? Vamos fechar nossos olhos. Respirar fundo. Segura. Solta pela boca. Alivia os ombros, pescoço, pernas, braços, cabeça. Levemos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, Criador de tudo, aos Espíritos que nos assistem, a Jesus, ao guardião da casa, aos nossos mentores, o anjo da guarda, aos espíritos que se encontram em nossos lares para ouvir o que aqui conversamos, aprendendo, compartilhando, participando, aos que vêm em busca de ajuda, que também possam ser auxiliados, esclarecidos, direcionados. A cada um de nós, desde o chakra coronário, se abrindo e absorvendo todo esse fluido cósmico universal, e irradiando para todos os outros chakras, nos beneficiando com boas vibrações, com saúde, com bons pensamentos, com boas energias para compartilhar com o nosso próximo e com nós mesmos. Que essa energia que irradiamos possa penetrar em todos que se encontram em nossos locais, que possamos compartilhar com nossos vizinhos, nosso bairro, nosso ambiente de trabalho, de estudo, com o nosso planeta, com todos os seres vivos que aqui comentamos, com os espíritos que se encontram no plano etérico, na região umbral, nos planos intermediários, colônias, aos espíritos que ajudaram a estruturar toda a morada onde nós nos encontramos. Agradecemos pela oportunidade de corpo e alma, de coração e alma. Pedimos vibrações para Márcia Regina Teixeira Maceira, Aparecida Maria da Silva, Israel Teixeira, Elizabeth Coan Exótico, na UTI, a senhora Satiko Fujita Takaki, que também está com seus problemas de internação. Que as correntes médicas espirituais possam olhar por todos esses casos, bem como de outros que costumam estar aqui. Outros que soubermos, aos hospitais, médicos, enfermeiros,
a todos os seres reencarnados que se encontram nas suas provas e expiações, das formas mais diferentes ou desconhecidas por nós, que todos recebam um pouco do que aqui recebemos, compartilhamos e doamos. E que assim, em nome de Deus, de Jesus, o guardião da casa e de toda a espiritualidade, agradecemos e damos por encerrado mais uma live das sextas-feiras. Que assim seja e que todos fiquem na paz de Deus.